Quando você entra num barco, tal qual no mercado, você não controla nada. Você precisa ter certeza de que você está num bom barco, com uma boa tripulação, com um bom equipamento, e que você tem muito claro o objetivo de onde você quer chegar. Eu estou comprando ouro desde o começo da pandemia. Eu tenho um cliente que, num determinado momento olhou aquele negócio, a gente viu aquele negócio, vamos comprar um pouquinho de ouro? Vamos, 1% do PL. 1% do PL, legal, vamos mais um pouquinho, vamos, 2% do PL. Quando a gente viu, o 2 virou 6. Sabe o que a gente fez? Vendeu 3, ficou com 3, né? Dobramos o que ele começou, pegamos esses 3 e botamos em Bitcoin. O que aconteceu? Nossa. Explodiu os 2. Excelente. Explodiu os 2. Então a gente tem lá um estudo onde a gente analisa uma carteira tradicional 60-40, 60 renda variável, 40 renda fixa, e aí analisa a performance dela, Sharpe, volatilidade, drawdown. E aí, cara, a diferença de uma carteira sem nada para uma carteira com 1, com 2,5, com 5 ou com 10% de Bitcoin ao longo do tempo, ela é boçal. A América Latina tem 44 milhões de usuários cripto, que tem algum cripto, os Estados Unidos tem 70, Europa tem 55, Ásia tem 80. São números expressivos. Quando você soma tudo isso, cara, mas no relativo não é nada. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mercúrios Cast. Hoje um episódio muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre como o mercado financeiro está mudando e como cripto é o futuro dentro do mercado financeiro. E hoje vai ser muito legal porque a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui, um parceiro aqui da Mercúrios, para falar um pouquinho sobre a própria história e como essa história realmente é uma analogia praticamente ao que a gente vai falar aqui. Com essa pessoa que já teve, uma experiência dentro do mercado tradicional, já teve uma carreira de muito sucesso em bancos como BTG, UBS, pivotou praticamente a vida inteira para esse mercado de cripto. Então a gente vai usar toda essa experiência do nosso convidado aqui para trazer um pouquinho do porquê você que está aí do outro lado não deveria deixar a oportunidade passar. A gente vive um momento de baixa no mercado de cripto e é inevitável a gente pensar no curto prazo, mas eu acho que hoje também é um momento muito menos de agonia, mas mais de esperança, de oportunidade. Então, preparem-se, porque hoje vai ser um episódio muito legal que a gente vai ter aqui com o Felipe Whittaker, diretor no mercado de Bitcoin. É uma honra ter ele aqui com a gente. Antes da gente começar, só um aviso rápido para você. Deixe sempre o like, ajuda muito a gente. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas ajuda muito a gente na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. E também lembrando que quem ouve aqui o Mercúrios Cast tem sempre no primeiro link da descrição a ação de análise gratuita de carteira. Então é só você entrar aqui embaixo, preenche o formulário e a gente vai te dar uma opinião sobre como está a sua carteira nesse momento. Às vezes você está agoniado aí com o momento de crise, clica aqui embaixo, preenche o formulário e vai cair no nosso WhatsApp, onde a gente vai te dar a nossa opinião, beleza? Então vamos lá para o episódio, que esse vai ser muito especial. Então muito bem, pessoal, estamos aqui com o Felipe Whittaker. Cara, que prazer ter você aqui com a gente. Filipão, hoje temos bastante coisa para falar, né? Eu sei que no momento de mercado também muita gente está prestando atenção em tudo que está acontecendo, mas como eu falei na introdução, acho que hoje a gente vai usar um pouco da sua história como uma analogia do mercado de cripto, né? Como a maioria das pessoas hoje muito bem posicionada no mercado tradicional precisa começar a olhar, e esse é o melhor momento de olhar para o mercado de cripto, né? Você falou, né, da nova campanha do mercado Bitcoin enquanto a gente estava aqui nos bastidores, né? Mercado cripto para todos, né? Cripto para todos. Cripto para todos. Então por que todo mundo... fizemos isso antes de um gringo que começou a fazer uma campanha esse final de semana. Fizemos antes, a gente está vendo isso antes. Importante, cara. Então, cara, eu queria primeiro que você desse o prazer de se apresentar, né, aqui e falar um pouquinho dessa sua história, né, que tem mercado tradicional, depois mercado de cripto, mas sempre voltado para essa parte, né, de wealth management, né, uma parte muito profissional do mercado. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal antes da gente começar esse papo. Pô, Danilo, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. A gente tem muito carinho pela casa. Gosto muito das coisas, gostamos muito das coisas que vocês têm feito lá na Mercúrios. E é super interessante porque o que você faz aí não é diferente do que a gente fazia lá na Faria Lima ou do que o povo faz na Faria Lima, né? Então, a vida do banker tradicional é exatamente isso que você está fazendo, né? Então, o que o mercado hoje impõe, quais são as mudanças que
o Trump, o Lula, um contexto local, um contexto macro, um contexto de disputa geográfica global, o que tudo isso implica numa carteira, e a necessidade do mercado tradicional se mexer. Você faz a mesma coisa. Então, existe esse paralelo de uma maneira muito clara na minha cabeça. Agora, o que me chama atenção é a dificuldade das pessoas de entenderem que esse é um caminho sem volta. Perfeito. Né? E até da natureza humana, buscar a evolução, buscar a otimização energética, buscar um esforço menor para um ganho maior. Né? Claro. Então, o meu olhar para o mercado de ativos digitais é muito mais nessa linha, né, de olhar uma evolução de um sistema que começou, que dominou e que o mercado tradicional demorou muito para aceitar. Sim. Né? E que provavelmente não vai voltar a ser o que era antes, né? Esse gênio não volta para dentro da lâmpada. Perfeito. Não volta. Né? Acho que a gente vai ter tempo de falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas acho que o que me deixa muito convencido de que o mercado tradicional acordou foram as stablecoins. Perfeito. Né? Na hora que você vê que o cara entendeu o que é uma stablecoin, poxa, peraí, entendi. Então, a questão da volta resolvida, a questão do lastro está resolvida, a questão do conheço o que sustenta essa tal moeda, eu vou nesse negócio. Sim. Não, mas espera aí, qual que é a diferença para as outras? Vamos entender um pouquinho aqui essa diferença das outras. Parece que o mercado de cripto ele chegou na Faria Lima com os dois pés na porta, né? Falando, você tem que entender Bitcoin, Ethereum, Solana, e agora ela tá vindo com doses mais homeopáticas, né? Então, imagina... Sabe o dólar, que você já conhece faz tempo? Imagina ele digital, entendeu? E daí você vai aos poucos trabalhando essa narrativa até chegar, né, em algo mais complexo, né? Bitcoin, depois plataformas de contrato inteligente. Parece que a gente começou pelo mais difícil, né? Exatamente, cara. Exatamente. E agora, claro, eu acho que foram uma sucessão de fatos e elementos que nos trouxeram até aqui, né? A gente costuma repetir muito lá no MB que existem N caminhos para você chegar no mesmo fim da exposição estratégica e da alocação estratégica, que não tem nada a ver com especulação. Né? A gente não gosta dessa tese de que vem aqui para fazer uma aposta. Sim. Longe disso, isso aqui é uma alocação que precisa estar casada com o seu suitability, com o seu asset allocation e tal, e que você vai entrar na nova classe de ativo, na nossa visão, por diferentes canais, mas alguns deles são muito focados no mercado institucional, né? No mercado tradicional. São fundos, né? A gente está vendo uma série de fundos e uma série de mecanismos do mercado de capitais tradicional acessar a classe de ativo via fundos. Com né? certeza. Então, temos lá os fundos, a exposição de fundo local, fundo lá fora, etc. Temos os ETFs. TradFi at its best, né? Aqui é TradFi 100%. Aí tem... Treasury Companies, né? Empresas comprando cripto, né? Exatamente, mas também dentro do mercado tradicional, Perfeito. né? A gente gosta de dizer, isso aí é B3D4, né? Porque você precisa ter a conta na corretora, compra o papel, manda o dinheiro, compra, registra, aí vai. Aí quer vender, vendeu, liquida só em 2 dias. Novela, né? Mas tudo bem, né? É uma forma da gente começar a mostrar que existe um caminho e que existe um espaço dentro da alocação tradicional. E aí tem aquelas pessoas que já perceberam o valor do token, né? Pô, deixa eu entrar nesse ativo via token, né? Liquidez imediata, liquidez 24/7, todas as exposições possíveis e imagináveis. A gente pensa em commodity, tem. A gente pensa em commodity agro, tem. Metro quadrado, tem. A gente pensa em aluguel, tudo, né? A gente consegue achar o token do que for. Não sendo token, não sendo fundo, não sendo ETF, currencies, né? Perfeito. Mais uma vez esse negócio de stablecoin. Você poder se expor, você ter yield, você não precisar passar por uma mesa cambial, né, e tomar um spread cambial. E por fim a moedinha, né? E aí dentro da moedinha tem um universo gigantesco, né? Quantas mil moedas a gente sabe que existem. O que é relevante, o que não é relevante, Claro. o que faz sentido para você.
é o BTC, é o Ether, é Solana, vamos entender, né, o que é cada um, onde que se acredita, para onde está indo esse mercado. Então, Perfeito. a gente gosta muito dessa visão de vocês, isso é o que a gente faz aqui, que não é nada diferente do que eu fazia quando eu tinha o meu chapéu de TradFi e usava gravata e sentava no banco e precisava ver calls e pensar na alocação. Né? Exato, e você falou um pouquinho, né, sobre o acesso que o mercado tradicional tem dado assim, né, para cripto via fundos, ETFs, treasury companies e tudo mais. Você, como você mesmo falou, já esteve do outro lado da mesa, né? O que fez você virar, né, sentar do outro lado da mesa, né, falar, cara, realmente isso aqui, porque você é CFP, né, pode ser o consultor financeiro, já teve a própria consultoria, você poderia ter tratado o cripto como aquele, o seu cliente chega, vamos botar 5% aqui do allocation nele e tudo mais, mas vai ser algo, mais uma classe de ativos que você tem essa especialidade. Por que você decidiu virar praticamente sua vida inteira, né, se dedicando a um mercado que poderia ser só mais um, né, dentro da carteira de um cliente? O que te deu esse estalo? Não, muito legal. Cara, esse negócio de você ser wealth manager ou você ter um contato próximo com famílias que cuidam dos seus ativos e cuidam da sua liquidez, te proporciona muito aprendizado, né? E você, cara, felizmente você pode escolher os seus clientes e você se associa com famílias e com valores próximos dos seus, e aí isso acaba virando uma troca. Eu tenho um relacionamento muito bom com as famílias com quem eu me relacionei ao longo da minha história profissional, e eu sou muito grato a uma família em especial, uma família do interior do Brasil, de Manaus, que eu tenho muito carinho, e que ao longo dessa trajetória de olhar o TradFi e entender o TradFi e entender eles como família, do ponto de vista de asset allocation, de holding patrimonial, de alocação geográfica, de distribuição patrimonial, de sucessão. Eu pude aprender muito com essa família, e foi um dos membros dessa família, o filho do patriarca, com quem eu me relacionava com os dois, eu aprendi a admirar os dois muito. O filho do patriarca me mostrou esse mundo pela primeira vez. Que ano que era isso? Isso foi entre 16 e 17. Ah, legal. E aí isso me chamou muita atenção, né? Porque, primeiro, isso estava absolutamente fora do radar de todo o mercado tradicional. Ninguém considerava, isso ainda era um ativo muito especulativo, isso ainda era um ativo por vezes considerado... lavagem de dinheiro... eu nem gosto de falar esses termos, mas é exatamente isso. Não KYC, uma coisa de origem mais complicada, muito espaço para coisas nebulosas. Perfeito. E como você mesmo mencionou, eu sou CFP, eu me dediquei muito para entender as necessidades de institucionalidade desse negócio de cuidar do dinheiro de família. Quando você cuida do dinheiro de uma família... Você se sente responsável pela alocação, pelo que você está recomendando. Isso é uma responsabilidade. Claro, com certeza. E eu carrego isso muito comigo. O dinheiro do cliente é o meu dinheiro. Eu não coloco o dinheiro do cliente em alguma coisa que eu não acredito. E, por vezes, eu coloco junto. Né? Olha, isso aqui eu acredito tanto que se você colocar, eu coloco um pouquinho, vamos acompanhar, vamos ver isso e tal. E essa família, esse filho desse patriarca, que eu tenho muito carinho, gosto muito, convivo até hoje, continuo aprendendo com essa pessoa até hoje, ele me mostrou esse mundo e eu fiquei chocado, porque eu não entendia como ele reportava, eu não entendia como ele enxergava isso no patrimônio como um todo, eu não entendia como isso fazia parte da pizza da alocação. Perfeito. Né? O que ele tem onshore, o que ele tem offshore, o que ele tem em renda fixa, o que ele tem em renda variável, o que ele tem em alternativo, o que ele tem em multimercado, o que ele tem em câmbio, o que ele tem em ouro, o que ele tem em real estate, e ainda tem mais isso. E não era irrelevante, era uma coisa que era relevante. E essa sua primeira visão do Bitcoin foi positiva? Foi muito surpreendente, porque o Bitcoin não estava no seu melhor momento, a gente estava começando a entrar naquela crise de 17, e aí o Bitcoin morreu, e aí vem toda aquela discussão. Depois de bater os $20 mil, que ele cai ali para 5. Isso.
E aí eu enxergava aquilo e falava, putz, mas como isso conversa? Como isso correlaciona? Isso não correlaciona? Você tem alguma outra coisa que sofreu tanto quanto isso? Não, e o que era, o que foi e tal. E isso me instigou muito. E aí, quando eu virei consultor, eu saí do banco, né, e virei consultor, eu comecei a perceber que nenhum dos consolidadores do mercado naquela altura tratavam cripto. Nenhum. Assim, eles podiam tratar alternativos, podiam tratar imóveis, não existiam os mecanismos de API na Ambima para puxar a cota de fundo, então é um negócio meio manual, tudo meio... E eu sofria muito com aquilo, né? E aí eu comecei a perceber que isso, às vezes, poderia ser uma oportunidade. Puxa, se ninguém está vendo, por que a gente não pode começar a considerar? Por que a gente não pode começar a incluir? E aí, no começo, eu incluía na munheca. Era assim, usava consolidador que fazia accountability de real estate ou de ativo alternativo e colocava lá em dólar, em ativo alternativo, e aí ia fazendo calibragem, ia olhando aquele negócio e tal, e quanto que você pode se expor aqui ou ali. E aí foi por causa dessa família que eu, de fato, comecei a olhar para a classe, quis entender melhor como é que funcionava isso, quem eram as pessoas sérias, como é que dava para fazer a alocação nessa classe de ativo de forma institucionalizada. Eu vinha de uma experiência de um banco suíço, e isso me fazia muito criterioso no momento de abrir uma conta, de ver o KYP, né, com quem eu estou me relacionando e para onde a gente está mandando dinheiro, como é que a gente consegue efetivamente atestar que aquele dinheiro que foi mandado para aquela pessoa volta na forma de um aplicativo ou de um sistema que eu consigo ver que de fato está vinculado àquela família, aquele fundo de investimento, aquela holding patrimonial, aquela pessoa física. Foi quando eu encontrei um parceiro na Suíça. Esse parceiro tinha um arcabouço societário interessante, e eu comecei a trabalhar com eles, e foi a partir daí que isso começou, para mim, desde sempre, ser encarado como uma nova classe de ativos. Perfeito. Os ativos digitais são uma nova classe de ativo, eles se dividem em múltiplos elementos, né? Como a gente falou, fundo, ETF, token, currency, e a moedinha, e N outras coisas, né? A gente, cada dia, agora a gente está vendo os derivativos, aí estamos vendo as DATCOs, né? São coisas muito recentes. Sim, né? Com certeza. E a partir daí eu entendi que isso era o que eu queria fazer. Eu gostaria de ser o go-to guy do mercado tradicional para ajudar as pessoas a fazer a alocação de acordo com o seu perfil de investimento. Perfeito. E isso vinha mais pelo fato de ser uma oportunidade que pouca gente estava fazendo, né? A gente aqui na Mercúrio já contei essa história várias vezes, né? Eu gostava muito do mercado de ações, gostava muito de cripto, eu queria montar uma Mercúrios de ações, na faculdade e tudo mais. Só que aí tudo que eu via de ações tinha alguém com 60 anos que estava fazendo a mesma coisa, né? E provavelmente muito melhor do que eu faria, né? Sem nenhuma experiência. E aí, nessa época, foi mais ou menos a mesma época que eu comecei a entender um pouco sobre cripto ali de 2017, 2018 e tudo mais, né? 17 foi quando eu comecei a olhar, 18 foi quando o tio do terreno teve razão, né? Sabe aquele negócio? Sabia que era bolha, não sei o quê. E aí a gente via que tinha pirâmides financeiras captando valores astronômicos aqui no Brasil, bilhões e bilhões de reais. E falou, cara, demanda tem para investir. Imagina se alguém faz um negócio mais ou menos certo, entendeu? E aí a gente via que, putz, não tinha casa de análise, toda a análise era day trade, análise gráfica, ninguém queria entender realmente o que era o negócio. Não tinha canal no YouTube direito sobre isso, né? Poucos ali que surgiram antes da gente. A gente falou, cara, existe um mercado aqui que pode ser um mercado endereçável para a gente começar a nossa carreira aqui de empreendedor, analista e tudo mais. Mas eu confesso que eu não fui picado pelo mercado de cripto logo, né, de cara. Né? Foi meio que, existe uma lacuna aqui, beleza, vamos estudar isso daqui e vamos começar a fazer, porque é onde existe um mercado novo, né? Um mercado de ações em 1920. Né? Era assim que a gente olhava. E conforme a gente começou a estudar, a gente caiu na toca do coelho, sabe?
Eu queria saber se tem alguma coisa que você olhava assim, cara, existe uma lacuna no mercado financeiro tradicional e cripto claramente melhora isso, por isso eu vou dedicar minha vida a isso, ou foi mais nesse lance de, cara, ninguém entende sobre isso aqui, se eu entender isso aqui, vou ser o rei, né? Ah, cara, eu acho que é uma combinação de fatores. Mas quando me perguntam o que você é, o que me vem, grita, eu sou um velejador. Eu sou velejador. Eu sou velejador. Meus pais se conheceram no mar, no canal de São Sebastião, começaram a namorar em São Sebastião, se casaram, eu nasci. Eu fui para São Sebastião com 15 anos, eu cresci, com 15 dias, eu cresci na beira do mar, né? Meus dois avós, eu tive a felicidade de ter dois avós que tinham casa próximos um do outro, então eu vivi muito próximo do mar a vida inteira. Os meus avós sempre tiveram uma exposição ao mar. Meu primeiro veleiro eu tinha 6 anos, eu sempre gostei de velejar, eu sempre velejei com todo mundo. E eu faço uma analogia muito clara entre o velejar e o mercado. Né? Quando você entra num barco, tal qual no mercado, você não controla nada. Você precisa ter certeza de que você está num bom barco, com uma boa tripulação, com um bom equipamento, e que você tem muito claro o objetivo de onde você quer chegar. Eu quero chegar lá, eu sei como eu vou chegar lá. E aí, você não controla o vento, você não controla a rajada, você não controla a maré, você não controla os outros barcos, você não controla a onda, você não controla nada. Mas você pode regular a vela e com aquela regulagem você ir ou para Cancún ou para Saint-Tropez. Eu gosto mais de ir para Saint-Tropez. Então eu sei regular a vela. E o mercado é a mesma coisa. No mundo cripto, o que eu percebi é que tal qual a gente senta no mercado tradicional e olha uma curva de juros ou o comportamento da bolsa, o estrangeiro entrando ou saindo, o fluxo de entrada de capital, a fala do presidente do Banco Central do outro país, isso, aquilo e tal, isso vai determinar um apetite do mercado para A ou para B. E você vai precisar regular a vela. Né? Claro. E a gente aqui nada mais do que numa boa estrutura, né? Eu gosto muito do MB por isso, porque eu me sinto num barco poderosíssimo, capaz de regular essa vela. Eu percebo isso, né? Com uma vantagem, em especial para nós que crescemos num país historicamente de juro alto, onde o custo do carry e o custo de carregar o dinheiro e ser líquido, poder deploy capital e fazer movimentos rapidamente, a gente sabe o valor de ser líquido, né? E aí eu olhava tudo isso no cripto e tudo isso no tradicional e falava, mas meu Deus, como é que esses caras aqui da bolsa, tá certo que tem fundo, que tem instrumento, que ele tem alavancagem, ele pode acessar dinheiro aqui ou ali e tal, mas o investidor, o regular Joe, o cara mais simples, a grande massa de investidor brasileiro não tem acesso a essa liquidez, aparato, né? E esse aparato que permite ele ser ágil na alocação, na venda, na compra, na entrada, na saída, na análise, até um negócio meio instintivo. O mercado de capitais não te permite isso. O mercado de capitais você precisa ser muito técnico. Sim. É difícil. Analisar uma empresa, analisar uma ação, envolve macro, envolve regulação, envolve agência reguladora, envolve o gringo, envolve o apetite, envolve o imposto, envolve a vontade política. Né? É tudo difícil. E isso impacta no mercado de capitais. Claro. O mercado cripto não. É um negócio muito dinâmico, onde você é líquido, onde você está o tempo inteiro. Pô, eu dou um exemplo, né? A gente viu o que aconteceu com a prata na semana passada. Sim. Ou mesmo com o ouro, o que está acontecendo com o ouro, né? O que está acontecendo com o ouro para mim foi mágico. Eu estou comprando ouro desde o começo da pandemia. Né? Eu tenho um cliente que, num determinado momento olhou aquele negócio, a gente viu aquele negócio, vamos comprar um pouquinho de ouro? Vamos. 1% do PL. 1% do PL, legal. Vamos mais um pouquinho? Vamos. 2% do PL. Quando a gente viu, o 2 virou 6. Sabe o que a gente fez? Vendeu 3, ficou com 3, né? Dobramos o que ele começou, perfeito. Pegamos esses 3 e botamos em Bitcoin. O que aconteceu? Nossa. Explodiu os 2. Excelente. Explodiu os 2. Aí sabe o que a gente fez? Vendeu os 2, comprou uma cesta de ouro e Bitcoin. É um negócio que a gente montou lá no mercado Bitcoin. Com essa agilidade de olhar uma coisa que no TradFi, pensa aí, como é que você vai expor o seu cliente a ouro? Sim. ETF. Tá uma novela.
né? Ah, conta corretora, isso, aquilo, vai lá, manda o dinheiro, põe o dinheiro, puta, agora eu quero sair, prata caiu, né? 30%, 40% no dia. Cara, você tem um token na mão, você tá vendo que isso tá acontecendo, você solta quando caiu 5. Sim. Qual que é o seu carry? É 10? Puta, caiu metade do meu carry. Solta, vai. E com a mesma facilidade você compra lá embaixo também, né? Exato. Né? Então, eu acho que o que me encantou foi esse elemento de poder ter o veleiro e a agilidade e a reação de um jeito diferente. Ah, pô, mas você poderia fazer isso no banco. Verdade. Sabe para quem? Para o milionário, para o multibilionário. Né? Perfeito. Para o cara que gosta de finanças e não conhece finanças e que... Cara, eu percebi que isso tem um caminho genuíno para a gente poder efetivamente trazer para uma massa e para pessoas que não têm a sofisticação necessária da estrutura financeira para acessar esse tipo de produto de uma maneira muito mais prática e fácil. Acesso, né, cara? Acesso. Esse é o call nosso lá no mercado Bitcoin, inclusive, né? Desde que eu entrei lá, isso tem sido muito do meu mote, né? Ah, pô, mas o que o Family Office está procurando? O que o Multifamily Office está procurando? O que o Rico está procurando? De verdade, acesso. Acesso. Ele tem muita dificuldade de botar o dinheiro dele, de tirar dessa segurança e dessa estrutura toda para botar num lugar não regulado, para botar num lugar sem transparência, conta bolsão, carteiras segregadas. Pô, se não tem minimamente isso, o cara não vem. Agora, se você dá acesso numa instituição organizada, institucionalizada, auditada, regulada, não tem por que ele não vir. Sim. Então, o que a gente preza é essa ideia do acesso para todos. Sim. Cripto para todos via um acesso institucional sério. Perfeito. Então, não sei se eu respondi exatamente o que você queria, mas, assim, na minha visão, eu não vim por uma ambição, pô, vou ser o cara, pô, porque não tem ninguém fazendo. Não é isso. Até porque eu acho que a turma vai catch up, né? Lógico. A turma vai catch up. A gente vê uma série de iniciativas muito bacanas, o que é muito legal. Sim, né? Sim, com certeza. Então, assim, isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade, isso vai gerar outras empresas como a Mercúrio, isso vai precisar de analista, vai precisar... Cara, é toda uma indústria. Que é igual, é a mesma coisa, só que mais dinâmica, mais rápida, numa outra linguagem, etc. E pra gente, quanto mais empresas surgirem como a nossa, né, esses dias a gente tava lá com os nossos amigos da Vault, né, que basicamente faz a mesma coisa que a gente, né, inclusive queremos vocês aqui, hein, porque a gente foi no podcast deles e assim, eu falo sempre pro Igor, né, pro Arthur lá, cara, a gente precisa de você como concorrente, porque enquanto o concorrente for você, que tá falando as coisas certinho e tudo mais, e deixa de ser um maluco... A gente pensa a mesma coisa. A gente pensa... Playing field, né? Assim, precisamos... Cara, vamos brigar, cara, em condições iguais de temperatura e pressão. Você estando regulado, você fazendo isso, fazendo aquilo e tal, eu quero mais de você, né? Aliás... É entre os bons que a gente fica melhor, na verdade? Exato. Então, assim, eu quero gente boa, gente com conteúdo, cara, que só vai trazer mais desenvolvimento. Exato. E a gente tem visto isso nos últimos, eu diria, 2, 3 anos, né? Em especial no último ano, né? Goste-se ou não do presidente Trump, o que ele trouxe do ponto de vista de regulação nos Estados Unidos, Clarity Act, Genius Act, e todas as iniciativas no sentido de ter ou tentar fazer com que os Estados Unidos seja uma potência cripto global, pô, é ótimo, é o mercado de capitais mais avançado do mundo, cara. O que a gente vai ficar esperando alguém regular? Em 2017 foi um baita big deal, porque a Bolsa de Chicago, Bolsa de Commodities de Chicago, ia começar a listar contratos futuros de Bitcoin. Tipo assim, é um stretch muito grande, assim, e foi o maior dos big deals. Hoje, cripto é pauta de campanha política, ETF, Davos, então assim, é muito bacana ver essa evolução. Você falou um pouquinho sobre, né, essa analogia do veleiro, eu queria saber se você concorda, a gente vai entrar numa parte de asset allocation que eu acho muito legal de conversar, que é como acessar então o mercado de cripto, né? Se cripto é para todos, né, como que a gente vai guiar toda essa manada de uma maneira correta, né? E você falou assim, pô, o mercado de cripto ele é um veleiro, né? O mercado, no geral, ele vai ser um veleiro onde você pode regular essas velas.
hoje no mercado de cripto eu vejo uma doença, assim, mas uma característica muito ruim das pessoas, nessa analogia, ficarem tentando prever as ondas, mais do que se preocupar com o próprio barco. Então eu queria que você, não sei se você concorda com isso, mas basicamente as pessoas ficam muito tentando focar qual vai ser a próxima onda que vai vir, né? O Bitcoin vai subir ou vai cair na semana que vem? Mas na verdade, o mais importante é você garantir que o seu barco está sólido, ou seja, custódia, né? Como que você está fazendo uma alavancagem muito louca e você está investindo em tokens que são de fato seguros por meio de algo que é seguro de alguma forma, né? A base da sua estrutura está sólida. E por outro lado, você sabe onde você quer ir? Você sabe se você quer ir para Cancún ou Saint-Tropez, né? Ou você só está pegando o caminho que alguém te falou, né? Como que você vai regular essa vela de acordo com a onda que vem? Né? Se vier uma onda mais forte, você vai estar preparado. Se vier uma onda mais fraca também. Então, eu não sei se você vê isso também como um desafio. Conseguir lidar com essas maiores volatilidades de modo que a gente faça com que as pessoas parem de tentar prever a onda e foquem única e exclusivamente no barco e no que elas podem controlar. Cara, eu acho isso muito legal, muito importante isso que você está falando, e está muito alinhado com como a gente vê as coisas lá no MB, né? Uhum. Eu gosto de falar que o diabo é sábio porque o diabo é velho, né? E, cara, a gente o MB tem 12 anos de atividade e tem um monte de dinossauro cripto lá dentro. Perfeito. Reinaldo, Tota, Dag, essa turma aí... O MB é de 2013, né? 2012, 13. Nossa. Os irmãos Chamati. Exato. E, cara... E a turma aprende, sim, né? Lógico. Aprende, erra, entende e tal. Então, nós lá temos uma visão muito clara de que isso aqui não é aposta. Isso aqui não pode nem chegar perto de uma ideia de uma bet. Isso não é uma bet. Uhum. Ninguém vai ficar milionário aqui da noite pro dia. Não existe isso. Isso aí já foi, já passou. Não existe mais espaço para isso, né? Tal qual não existe também a gente achar que agora a out-season vai mirar gaming, lembra? Sim, claro. A gente viveu lá a onda de gaming, Com aí depois certeza. viveu a onda de IA, aí depois viveu a onda de infraestrutura, aí veio a onda de contrato inteligente, cara, e aí todo mundo, não, porque agora é isso aqui e tal, porque, cara, para. Investir é planejar. Investir é escutar. Investir é ter muito claro qual é o seu objetivo macro, aonde você quer chegar. E a sua alocação de cripto, ela não deve ser diferente da sua alocação macro, né? Perfeito. Dado que isso aqui é uma nova classe de ativo, nós vamos casar o teu suitability e o apetite de risco por teu suitability tradicional. É isso aqui que você está vendo? Poxa, você é um cara mais conservador, você é um cara mais moderado, balanceado, arrojado, você é de fato agressivo. E aí, de acordo com esse negócio, a gente vai fazer uma calibragem aqui. E, cara, isso não passa por querer inventar ou querer supor qual será a próxima tendência. Claro, investir é uma arte de escutar, é uma arte de entender, é uma arte de ser capaz de entender para onde o mundo está indo. Sim. Cara, só que hoje a gente olhar para onde o mundo está indo, cara, é difícil pra caramba, né? O cara invadindo um canto aqui, aí olha uma pedra de gelo lá, resolve querer conquistar, e o outro começa a discutir de uma outra coisa, tal. Cara, são tantas variáveis que a gente não consegue controlar, que a gente prefere ter um olhar mais holístico e falar, porra, o que de fato é uma tendência que pode ser transformada numa oportunidade de investimento dentro do mercado de ativos digitais e que a gente pode orientar o cliente a fazer alguma coisa que esteja alinhada com aquele objetivo dele de médio, curto, longo prazo, né? Então, assim, nós não gostamos desse negócio de querer, tá caindo, tá subindo. Cara, não, assim, tá caindo, legal. Como é que tá o teu médio aí? Como é que tá a tua exposição? Cara, por um outro lado, você está fazendo um bando de dinheiro na renda fixa porque o CDI está desse tamanho, é hora de sair daqui. Bolsa em máxima histórica. Bolsa em máxima histórica, eventualmente você já fez o seu carry aí uma ou duas vezes, quem sabe vamos calibrar um pouquinho. E a ideia aqui é ser oportunista, olhar, observar a oportunidade dentro de um olhar holístico asset allocator. Sim, a gente fala aqui que você tem que sempre se colocar na posição de fazer um bom negócio.
né? Isso. Isso. É exatamente o que você falou, né? A bolsa está na máxima histórica, Bitcoin caiu, sei lá, 50%, né, desde a máxima histórica. Talvez seja um bom negócio você tirar um pouquinho daqui e colocar um pouquinho aqui. Eu não sei se vai fazer mal, né? Acho que a característica de assimetria é muito diferente. Exato. Né? Cara, e eu acho que esse vai ser o papel da gente. Sim. Esse eu acho que vai ser o seu papel. Esse Com vai certeza. ser o papel de um bom asset allocator que vai saber poder dizer, tal qual o bom banker, o bom assessor, o bom advisor, vai fazer com a carteira do cliente, né? Perfeito. Cara, eu sou consultor de valor mobiliário, né? E eu tenho isso, né? De olhar o rebalanceamento. Claro. E, cara, se a gente tem uma visão de dona de casa simples, cara, eu sei o que tem na minha despensa, eu sei o que eu consumo, e eu vou lá no supermercado, porra, hoje esse negócio aqui tá barato. Pô, que legal, tá barato isso aqui. Ótimo, né? Ótimo, cara, compra isso aqui e tal. Pô, esse aqui tá caro. Pô, esse aqui não vou comprar. Não vou comprar. Deixa aqui, não preciso, não vou comprar tal. Mas eu tô ali, eu tô olhando a despensa, eu tô olhando o mercado. Perfeito. E, cara, a gente tá ali simples. Isso aqui precisa ser simples. Não tem nada a ver com aposta. Eu aposto que eu vou chegar no supermercado hoje e a picanha vai estar 30% mais barata. Cara, faz por quê? sentido nenhum, né? Como? Né? Não, porque o boi, deu um negócio do boi e tal, então certeza que é picanha. Cara, devagar. Perfeito. E você falou muito do gênio não voltar para a lâmpada, né? Hoje, o seu trabalho não só como consultor, não é só esse espírito de consultor, mas você também fala com muitos consultores e fala muito com family offices e asset allocators no geral. O que esse cara mais quer saber? O que ele mais te pergunta? E como que você educa esse cara bem para ele entrar no mercado de cripto da maneira correta? Cara, super interessante. Cara, eu acho que a primeira preocupação dele é custódia. Custódia. Quem é você, onde você está, quem que te regula, a sua carteira é segregada, você é auditado, consigo ver de fato proof of reserve. Você acha que já tem esse conhecimento a ponto do cara te pedir esse tipo de coisa, né? Proof of reserve não é algo tão comum para um cara do mercado tradicional, né? Na verdade é só isso que ele sabe. Perfeito. Porque na visão dele, ele tem isso no banco onde o dinheiro já está. E assim, eu viro pra... Mas você tem certeza que o teu dinheiro está lá nesse banco? Te disseram que tá, mas você tem certeza? Sim. O cara tem isso empichado ali na cabeça dele, que tá assim, mas cara, eu não sei, meu, né? A gente tá vendo uns exemplos aí recentes, que o dinheiro não tá lá. Não, mas tá no fundo, não, mas tá não sei o quê. Vê bem. Será? Né? Mas tudo bem. Vamos falar de custódia? Puta, vamos falar de custódia. Como é que funciona a custódia? Como que você sabe que de fato está custodiado? Né? Como você vê isso no bloco? Como que a gente entra no blockchain e você atesta que de fato, cara, aquele transacional funcionou, é aquilo. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro elemento importante. Custódia. Quem você é, onde você está, para onde vai o dinheiro, como eu vejo esse dinheiro e como eu sei que esse dinheiro de fato é do meu cliente. Então, acho que essa é a primeira coisa. Acho que tem uma segunda coisa que também ocupa muito do nosso tempo, que é o lastro. Perfeito. O que é o lastro? Qual é o lastro do Bitcoin? Tem lastro? Não, isso não tem lastro. Não, isso aí isso aquilo. Não, mas isso é pirâmide, porque aí você tem que explicar que, olha, não é pirâmide, por causa disso. Na pirâmide é bolha, hein? Bolha eu acho que a gente superou. Apesar, né, da volatilidade que a gente tem visto do Bitcoin nos últimos tempos, cara, a volatilidade do ouro essa semana se igualou à volatilidade do BTC. Né? Eu não sei se você viu, a gente fez um estudo, a gente soltou um estudo recente disso e tal, super interessante. Não fomos nós que falamos, foi o JP Morgan. O JP Morgan fez um estudo que mostrou pra gente, o que estava acontecendo, a gente foi lá, olha, de fato tem um elemento aqui que é importante olhar. Então, acho que esse negócio da custódia é importante, a questão do lastro, ele entender um pouco dessa questão do lastro, aceitar o lastro do Bitcoin ou não, né? O Bitcoin como reserva de valor, o Bitcoin como uma defesa inflacionária, tá descorrelacionado, o que até foi um teste para nós essas 2 últimas semanas. É um teste. Cara, por um outro lado, o que eu devolvo para eles num questionamento desse de lastro e de qualidade do Bitcoin cara, esse é um ativo jovem. O ouro tem 5.000 anos de história transacional. Perfeito. Né? O Bitcoin mal tem 15. Né?
Então, assim, a gente vive esse desafio de olhar para o Bitcoin como reserva de valor, como um ativo descorrelacionado, não tecnologia, etc., que, de fato, de vez em quando, você precisa testar esse modelo. Com certeza. E o mercado é muito eficiente nesse sentido, ele testa o tempo inteiro. Né? A gente fala muito aqui que o Bitcoin ele tem propriedades de uma reserva de valor, mas ele é uma reserva de valor em formação, né? E via de regra, uma reserva de valor precisa de tempo para virar uma reserva de valor. Então, vira quase uma referência circular, né? Exato. Cara, e aí a gente, né, então falamos de custódia, falamos de lastro, né? Lastro, e aí acho que entra num negócio legal que é aceitação e demanda. Demanda. Ah, tá. Porque você só vai ter demanda na medida em que o cara percebe que alguém pode aceitar aquilo como uma unidade de valor ou como uma referência de Mas você de disse valor. que essa demanda vem do cliente dele? Ou de fato da demanda do o mercado? Existe um mercado realmente que demanda isso? Né? Do mercado. E aí, o que a gente fez lá no mercado Bitcoin que eu acho super legal e que, cara, a gente já vinha fazendo há algum tempo, mas o que nos deu muita segurança para fazer isso com mais propriedade foi a nossa tese de análise da classe de ativo ao longo dos últimos 12 anos, corroborada por um estudo da BlackRock, que mostrou a performance dos ativos ao longo dos últimos 12 anos com o Bitcoin. Sim, esse estudo é muito legal. Canaleta ou strike, né? Ele vem aqui, pior do ano, melhor do ano, 3 anos seguidos. Pior do ano, 3 anos seguidos, melhor do ano. Só que um retorno anualizado e um retorno acumulado 2 vezes superior ao SPX. Perfeito. E cara, e aí você pega um gestor, né? Que olha, né? Então, eu me convenci da custódia, eu tô ok com essa questão do lastro, tá bom, mas qual é o impacto disso no meu asset allocation e por que eu preciso considerar esse negócio? Cara, porque, entre outras, nos últimos 12 anos, esse foi o ativo que melhor performou entre todas as classes investíveis disponíveis no mercado. Não é possível. Não, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui a gente fez um estudo, tá aqui, é isso aqui, ateste. E aí o cara vai e atesta e olha e fala, pô, é verdade e tal. E aí quando o patriarca, ou o dono do dinheiro, ou o dono do family office, ou o investidor olha e fala, pô, mas o meu gestor, por que você não viu isso? Sim. Como assim teve um ativo que em 24 rendeu 178% e eu não peguei uma trisca dessa? Não ouvi nem falar disso aqui. Não ouvi nem falar, ou então você estava falando que isso aí, não sei o que, parará. Né? Aí, na medida que o cara lida com fatos, a coisa muda um pouco de propriedade. A gente pegou esse estudo e jogou isso dentro dos nossos portfólios tentativos. Né? Então a gente tem lá um estudo onde a gente analisa uma carteira tradicional 60-40, 60 renda variável, 40 renda fixa, e aí analisa a performance dela, Sharpe, volatilidade, drawdown. E aí, cara, a diferença de uma carteira sem nada para uma carteira com 1, com 2,5, com 5 ou com 10% de Bitcoin ao longo do tempo, ela é boçal. Ela é boçal. Bizarro. Ela cresce nessa proporção, tá? 20%, 35%, 60% e 300%. Né? Tem uma diferença muito grande. E na vol, você fala, putz, mas a vol vai ser um horror. O Sharpe fica mais pontudo, claro, né? Lógico. Né? Chega a 0,70 e tal. Mas a vol, ela não é 25% maior do primeiro tier para o último tier. Então assim, você fala, puta, porque você está alocando muito pouco do seu portfólio total nessa classe de ativo. Né? Então, ainda que é muito pouco, cara, a vol não vai... E aí você fala, não, mas vai me dar muita dor de barriga. Cara, o drawdown sai de 10,9 para 12. Então, assim, é um negócio que você fala, puta, é absolutamente paliativo. É palatável. Sim. E, cara, e aí, só para fechar isso e a gente entrar em outros assuntos que você possa querer, que eu também adoro falar isso, cara, é barato correr esse risco. Perfeito. É barato correr esse risco. Quanto custa eu pegar 1% do meu PL, 2%, 3%, 5% do meu PL? Cara,
Que eu esteja super conservador, eu estou no juro brasileiro, eu vou ganhar 18% numa renda fixa incentivada, 15% numa renda fixa X. Cara, vamos supor que o seu carry seja 15%. Uhum. Se você está lá fora, vamos supor que você está fazendo 5%, que está lindo. Sim. Né? Então o seu médio, se você tiver metade, é 10% ao ano. Uhum. Quanto custa você tirar uma parte do seu capital, Sim. que você está fazendo 10% ao ano, para se expor num ativo que pode... O risco é dar certo, né? Cara, assim, é barato. É muito barato. É barato. Muito barato. É barato. É. Então, o meu call para as famílias, Sim. fala assim, cara, quantas pessoas tem na sua família? Ah, você, sua mulher, mas 2 filhos, 4. Você precisa ter de 8 bitcoins. Perfeito. 2 para cada um. Porque Excelente. você vai guardar, o outro você pode vender ou alavancar. Perfeito. Acabou. É Sim. isso. Simples O assim. arroz e feijão bem feito, né? Cara, é só isso. Exato. Não, perfeito, cara. Muito legal. Eu adoro esse papo de asset allocation, assim. É por isso que você aí, ó, da Faria Lima, que ainda não tem Bitcoin, deveria começar a olhar para isso. Mas e você falou de vários índices, né, que vão mudando e tudo mais. Mas claro, né, você coloca um ativo que foi um dos que mais performou nos últimos anos numa carteira, ele melhora a carteira. E pro cara que tá fora, ele fala, cara, esse bonde já passou. O que você diz do Bitcoin e de cripto no geral daqui para frente? Como que tá a visão de vocês? Cara, a gente é muito otimista, é muito bullish, né? Todo mundo lá acredita muito na classe, no ativo, no blockchain, nas soluções trazidas pelo blockchain em termos de eficiência, em toda a indústria. Claro. Vamos falar gestão de fundo. Né? Você vai todos os elementos regulatórios, institucionais, de infraestrutura e tudo que precisa para fazer um fundo rodar no mercado tradicional, cara, a cadeia é gigante. Sim. Eu ouso dizer que ela é super ineficiente. Com certeza. Cara, tudo bem, encontrou-se uma eficiência ideal necessária. Claro. Mas ela é cara. Ela é lenta. É moroso. A gente já teve gestor aqui e isso foi um grande impeditivo, inclusive, porque a gente pensou, né, vamos ter uma gestora porque isso vai facilitar muito o acesso. Mas a grande realidade é que isso tudo inviabilizava. Fora que a gente tinha que explicar, de fato, tudo que estava acontecendo no mercado de cripto para poder. Talvez a gente tivesse um pouco antes e tudo mais, mas a gente decidiu descontinuar a gestora por coisas assim. Talvez por já vir de um viés mais liberado, né, da economia. Cara, e aí quando você fala, o que eu falo para quem não tá e que acha que tá caro ou que ainda não chegou lá, eu acho que o olhar necessário para essa classe de ativo é justamente nessa eficiência. Será que, e aqui, né, faz parte desse processo de aculturamento e de catequese, da gente explicar o que é o ativo, e as pessoas entenderem que o blockchain é o BTC, que o BTC é o blockchain, essas coisas andam muito juntas, claro. Né? O elemento, a peça fundamental do blockchain é o BTC e o BTC é a peça fundamental do blockchain. Né? Então, entendendo que isso é uma parte indissolúvel, né? E que através do blockchain todas as outras coisas irão acontecer, ou o mercado vai olhar para isso como um grande rail, onde você possa pagar, receber, custodiar, guardar de forma descentralizada, protegida. Não, mas podem roubar, tem o REC, tem isso. Aconteceu isso também lá na diligência da Wells Fargo, quando levava dinheiro daqui para lá. É tudo muito novo, né? Mas isso tende a diminuir no tempo, isso já está diminuindo, né? Isso está ficando mais claro para todo mundo que está muito protegido. Sim. Então, é tarde. Não é tarde. Aliás, pelo contrário, ainda é cedo. Se a gente olha o número de usuários do blockchain, né? O número de usuários registrados no blockchain, e faz uma comparação com a quantidade de gente usando o celular ou acessando a internet no tempo, é mais ou menos como a gente estivesse em 2002 no uso da internet. Perfeito. Né? Então, assim, será mesmo que está tarde? Né?
Eu acho que não. Essa é uma tecnologia incipiente, que ainda não teve uma adoção full. Sim. Né? Quando a gente olha os números globais de usuários, a América Latina tem 44 milhões de usuários cripto, que tem algum cripto, os Estados Unidos tem 70, Europa tem 55, Ásia tem 80. São números expressivos. Quando você soma tudo isso, cara, mas no relativo, não é nada. Nada. Nada, né? Da população mundial, tal. Assim, não tem como você achar que é tarde. Sim. Não tem. E tem outra... sai na rua, vai na padaria, pergunta sobre cripto. O pessoal vai perguntar se é de comer ou passar na cabeça, sabe? E aí tem um outro elemento interessante também, que eu gosto, assim, o Brasil é um solo muito fértil para novas tecnologias. O brasileiro gosta de novidade. O brasileiro, assim, para começo de conversa, cada brasileiro tem 2 celulares, né? A adoção do Pix teve uma velocidade boçal. O Pix tem uma geniosidade blockchainica. Sim, total. Né? Que conversa muito com esse nosso olhar comprado na tese de que o blockchain é o caminho, de que o Bitcoin pode ser de fato sim o ouro digital e que pode ser facilmente transportado, divisível, contado, auditado, transparente, tal. Então, nós entendemos que nós estamos muito longe de ser tarde. Perfeito. Mas muito longe. A gente falou bastante sobre Bitcoin, mas o mercado de cripto hoje tem sido, cara, muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente aqui gosta sempre de ir separando no mercado de cripto. Talvez você tenha ali o Bitcoin, daí depois você teve plataformas de contrato inteligente, meio que tem aquele resto, né, de empresas de tecnologia que a gente chama de altcoins. E agora vem surgindo uma nova classe de ativos, né? A gente já falou aqui sobre stablecoins e tokenização, né? Que eu acho que talvez seja o maior caso de uso real mesmo de cripto. A primeira vez que cripto tornou-se palpável e de verdade, né? Hoje vocês no MB, se eu não me engano, são a 5ª maior tokenizadora da América Latina, certo? Estamos entre os 5 maiores do mundo. 5 maiores do mundo, ó. Desculpa aí, pessoal do marketing do MB aí. Qual que é a tese de vocês nesse mundo de tokenização? Vocês acham que existe um limite para a tokenização? Existe uma classe de ativos que merece ser tokenizada por ganhos de eficiência? O que vocês estão olhando nesse tema de tokenização? Cara, acho que isso aí é muito interessante e a gente está muito longe do começo. A gente acha que só começou a arranhar a superfície do possível. Hoje, o que vocês tokenizam no mercado Bitcoin? Lá no mercado Bitcoin, a gente fez, no ano passado, 2 bilhões de reais de títulos de renda fixa digital tokenizados. Uhum. A gente tem um time lá muito consistente de Debt Capital Markets, uma turma que veio do TradFi, bancos primeiríssima linha, gente muito séria. Luiz Kronfeld é um cabeçudo, cara, zero default. Uhum. Zero default, a gente não teve um problema de default. E aí são 12 estratégias macro, ativos judiciais, real estate, recebíveis, FDICs, direitos creditórios de toda a natureza, recebíveis de cartão, infraestrutura, energia, real estate, e fazemos um pouco de tudo. Na verdade, a nossa ideia lá é dar ao investidor a faculdade de escolher, de acordo com o apetite de prazo, de benchmark e índice, e de exposição a diferentes indústrias, né? Então a gente dá para ele a faculdade. O que você quer? Quero IPCA, quero INPC, quero CDI, quero pré, quero dólar. A gente tem produto lá que paga dólar mais 8. Temos lá pré que paga 18%. Né? E aí, o que acontece? Esse processo de tokenização ele é tão eficiente e ele é tão mais rápido que ele acaba ficando mais barato para o ente tomador do dinheiro. Né? Então, uma empresa que chega lá e fala, estou com uma demanda aqui, estou precisando de dinheiro, quero acessar o mercado, me ajuda aqui, vamos estruturar um papel, me ajuda a tokenizar, ou então, eu tenho isso no TradFi, mas eu tenho aqui um tranche que
podemos tentar fazer com você, a gente vai e traz isso para o nosso mundo. A eficiência é tamanha que eu consigo trazer um spread de redução de custo para o cara, que isso acaba voltando para o investidor e para quem distribui, né? Então, assim, ele acaba podendo vender um título que dá para o investidor uma taxa melhor, custa menos para o emissor para emitir, para fazer, e remunera melhor quem está distribuindo. Então, você paga menos o intermediário, né? Tem muito menos intermediários e a gente consegue fazer num prazo muito menor. Né? Eu ia até te perguntar isso, porque, sei lá, eu sempre uso o exemplo de que eu tenho um padrinho que ele gosta muito de tecnologia, né? E ele usava, Palm Top surgiu, ele usava isso aqui, não sei o quê. E ele era muito desse aí, cara. ele era muito entusiasta. Tinha bolso, download, vai, a música, eu gosto. E aí ele sempre foi muito à frente, surgiu uma tecnologia, ele queria usar. Às vezes não ajudava muito no dia a dia. Eu queria entender muito nessa parte de tokenização, se hoje quem tokeniza de fato tem esse benefício, né, de eficiência, a gente consegue enxergar, ou é quase como um entusiasta, tipo assim, eu quero fazer isso aqui porque eu gosto dessa nova tecnologia, eu quero explorar. Ou não, de fato você consegue ver a diferença de fazer isso no mercado tradicional em termos de custo real hoje já? Sim, acho que sim, isso é visível. Acho que tem também um play de democratização em N aspectos. Né? Acesso de novo, né? Acesso de novo. Até para o emissor. Né? Então, por exemplo, nós estamos conversando com algumas empresas que têm direitos creditórios de diferentes naturezas. Né? Às vezes plano de saúde, às vezes consórcio, às vezes real estate, às vezes varejo, enfim, né? Amplas indústrias. Aí o cara percebe que se ele traz a oportunidade para a gente estrutura de algum jeito, ele pode participar desse ganho também, porque antes esse ganho ficava com o intermediário bancário. Sim. Que não é só o intermediário bancário, né? O intermediário bancário é o banco, tem uma cadeia aqui, enorme, né? Que fica pequeno para todo mundo e vira aquela briga de ter que ficar vendendo coisa para o cliente. A gente não gosta disso, a gente não quer isso, eu não quero ficar vendendo coisa. Não, diferente. Eu quero ter uma prateleira de bons produtos que democraticamente podem ser acessados por uma pessoa que não poderia acessar aquilo naquele nível de eficiência, naquele nível de taxa ou naquele nível de exposição. Perfeito. Por exemplo, cara, a gente tem lá na prateleira um negócio, né, um papel que a gente sabe que foi notadamente distribuído para family offices muito exclusivos na Faria Lima. Só que quem entrou lá, entrou com tickets de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. Assim. Cara, quem que tem 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais, né? Vamos pensar num cara pequeno que botou 2 de dólar, 10 de real, para tomar um papel de crédito numa empresa americana que paga dólar mais tanto. Sim. É pouca gente. O que a gente fez? A gente foi lá, pegou uma tranche dessa, fatiou, picotou e deu para nossa base para o cara colocar 100 reais. Perfeito. 100 reais, olha que legal. Cara, a gente deu acesso de uma forma democrática num ativo que só um bilionário tinha. O cara está colocando 100 pratas, 200 pratas, 500 pratas, R$1.000 e tem lá uma parte do patrimônio dele em ativos digitais em dólar. E para o cara que te vendeu essa tranche, fica muito fácil também, porque ele te vendeu uma tranche, pronto, você cuida do resto, né? Mas o cara adorou. O cara adorou porque alguém estruturou uma boa companhia com uma boa cara e a gente botou... O cara saiu de um público de 50 caras para 50 mil caras. Sim. Né? Então isso é muito poderoso do ponto de vista de indústria. E aí você olha e fala, mas dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Tudo. E quando dá para fazer tudo, muitas vezes pode virar festa, né? Então, eu queria entender um pouco, você falou muito de regulação. Como que vocês estão vendo o avanço regulatório? Se essa regulação, lógico, né, vocês estão muito
nessa fronteira, né? Com certeza a área de tokenização está querendo tokenizar muita coisa. Sim. Né? Eu imagino que queira Sim. ir mercado imobiliário, ações, sei lá, deve ser um mundo de ideias lá. Cara, Como que vocês estão vendo esse avanço da tokenização junto com a regulação? olha, para nós, quanto mais regulado, melhor. A turma de cripto me mata toda vez que eu falo isso. A turma do Fuck the Banks lá. Cara, eu tenho até gente lá dentro do mercado Bitcoin que fala, Whittaker, para com esse negócio, não pode regular e tal. Mas eu falo, gente, assim, quanto mais regulado for e quanto mais claro tiver, mais gente vai ter confiança de fazer com a gente e vai tirar o player ruim do mercado. Sim. Então, assim, cara, é o jeito natural de tirar e da gente poder deixar de ser pirata e fazer um negócio institucionalizado, sério, sustentável, gente. Precisa ser sustentável. Não adianta inventar um negócio aqui, não, mas eu peguei uma janelinha aqui da 175, da ICBM 88, disso. Cara, não. E aí lá no MB, cara, a gente tem uma política muito colaborativa com o regulador, né? A gente tem lá uma líder, a nossa legal counsel lá, a Vanessa Butala, é uma referência na indústria, ajuda o Banco Central a corroborar as teses, o elemento, o ambiente regulatório. A gente é muito ativo nas consultas públicas, a gente faz parte de uma série de comitês e iniciativas, a gente tem um monte de gente envolvida nisso. Pra você ter uma ideia, cara, a gente tem 480 colaboradores. Nosso jurídico lá tem 40 pessoas. Cara. Quase 10% do nosso play é um play jurídico. Claro. E não é para ficar manobrando aqui, não. Não, é para entender de montar fato a regra do jogo, né? Qual é a regra, o que pode fazer e como a gente pode ajudar o processo do arcabouço institucional regulatório no Brasil para que essa indústria floresça e desenvolva corretamente, com controle de acesso. Como é que a gente faz com que o golpe do Pix não passe pela indústria cripto, como a indústria cripto é a vazão do bandido que usa o TradFi para vazar dinheiro. Não! Perfeito. Aliás, cara, a gente tem um puta de um processo lá, um sistema ferrado, tem um cara que mora ancorado nesse negócio, meu Jailon, meu cara muito fera, só para controlar isso, de olho na regulação, de olho no que a gente tem que fazer, de olho e dar recomendação. Banco Central, está acontecendo isso, tem uma falha aqui, CVM nos ajude com isso. A gente está olhando isso de uma maneira muito, muito presente. E você, de fato, na sua visão de futuro, você vê esse mundo realmente muito tokenizado ou você acha que existe um limite? Muita gente fala, vamos pegar um aluguel e partilhar em várias partes e tudo mais. Qual que é a sua visão do futuro, assim, no mercado de cripto? Cara, eu não quero ficar contando aqui o que a gente está fazendo, porque a concorrência vai ficar instigada. Mas eu queria te fazer uma provocação. Você está acompanhando tudo que acontece com o IA, né? Cara, é difícil para um investidor aqui no Brasil falar, quero investir na OpenAI, quero investir na Palantir, quero investir... Cara, é difícil. É difícil. Né? O que ele faz? Ele vai lá e deixa o dinheirinho lá com os ETFs, que eu acho o máximo, acho legal pra caramba, eu sou super entusiasta de ETF, né? Porque ETF é uma maneira eficiente de você expor o seu dinheiro a uma pluralidade de ativos, né? De diferentes estratégias, com diferentes gestores, diferentes geografias, super eficiente, barato, deixa lá, aquele negócio vai, é um negócio meio passivão, mas vai. Cara, ainda assim, você precisa ter uma conta numa corretora, você precisa isso, precisa daquilo, é difícil, não é um negócio... E fora que o espectro é tão amplo que, cara, você fica meio perdido, você vai para comprar queijo ralado e acaba saindo com uma paçoca, né? Então é difícil. Ou comprar o corredor inteiro do supermercado para comprar uma paçoca, que era o que você queria, né? Exato. Comprou um monte de bugiganga no meio do caminho, tinha um volume para investir e tal, cara, acabou distribuindo, de repente você fez um monte de estratégia, não funcionou. Cara, a nossa visão é assim, e se a gente olhasse para cada um desses ativos presentes nas indústrias que a gente entende que vão desenvolver e tokenizar cada um deles? Seja a energia, seja a infraestrutura, seja a commodity que está por trás para o desenvolvimento da troca da energia, da produção da bateria, da produção, da transformação da energia em bits ou qubits ou o que seja, né? Então, assim, nós entendemos que existe espaço para tokenizar tudo. Perfeito. Tudo. Legal. Tudo. E aí, diferentemente de um ETF, que você fica refém da corretora que te vendeu aquele negócio, você sempre vai ter que sair fiat com fiat daquele lugar. A nossa ideia é fazer com que
o MB vire um polo onde ele possa entrar e sair dentro daquele ativo, 24/7, e não necessariamente fazer com que aquele ativo vire fiat para que ele tenha que entrar num outro ativo. Né? A gente quer criar um elemento onde a gente consegue enxergar ele como um todo e fazer com que ele tenha acesso a dinheiros tokenizados em diferentes ativos at all times. E isso basicamente, assim, tecnologicamente é o que vocês fazem desde 2013, né? Não é verdade? E cara, cá entre nós, o que é um CRI que não um ativo real tokenizado de uma maneira... É só uma outra coisa, mas é a mesma coisa. Você fala, meu cara, qual que é a diferença de um CRI, de um token que reflete 1 metro quadrado em Shibuya ou em Londres ou nos Estados Unidos? Só que aqui, cara, puta, eu não quero mais. Vende aí, vende aí. Vende aí, ficou aqui o dinheiro aqui, cara, o que você quer fazer? Pô, eu quero agora prata, quero agora bronze, quero agora urânio, quero agora... Tesla. Esse negócio de ação é mais complicado, porque envolve a questão da CVM, de distribuição, etc. Isso aí ainda é um nó que, putz, tá na garganta de todo mundo. Mas assim, você não acha que isso é só um play porque você tá mexendo com um cachorro muito grande, talvez, de CVM e tudo mais, mas que é natural? O que é uma ação se não... Né, um ativo também tokenizado da mesma maneira que você falou de um CRI. Essa é a nossa visão. Né? Por isso que a gente acha que esse gênio não volta para dentro da lâmpada. Perfeito. É só uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Né? Hoje a gente está vendo muita gente do TradFi fazendo ETF de ETF. Você sabe disso, né? Não sabia. Pô, eu consigo te citar vários caras que estão fazendo... ETF para montar uma cesta de ETFs, é isso? Exatamente. O cara está lançando um ETF aqui que, na verdade, está comprando ETFs de outra... Um fund of fund ali. Exato. Então, eu acho que é uma questão de tempo da gente encontrar um caminho para fazer isso do jeito que o regulador impõe. Sim. E, cara... Se for assim, be it, né? A gente está muito confortável com isso. Legal. Compramos uma DTVM, uma CTVM, temos a gestora, eu sou consultor, temos a IP, enfim, a gente gosta apesar dos meus amigos lá, você vai conversar com o Tota, Tota, para com esse negócio, tá? O Tota é bom, Tota é muito bom, cara, muito bom, enfim. Não, vai ser legal, cara, vai ser muito bom. E essa parte de acesso é muito bacana, né? Porque você falou da eficiência que dá pro tomador e tudo mais, mas muitas vezes o pessoal pensa em acesso, tipo, puta, eu tô conseguindo comprar um ativo que era muito difícil normalmente de eu comprar. Se é difícil pra você na Faria Lima comprar, imagina pro cara que tá no interior, cara, tipo assim... Exatamente. Esses dias eu vi um vídeo que foi muito legal. Tem um streamer que é muito famoso aí no mundo lá, acho que é inglês, norte-americano, sei lá. Eu só vi o cortezinho dele. Ele tá lá no interior da Nigéria, vai comprar alguma coisa, o cara fala, passa no cartão aqui. O cara fala, cara, eu não passo cartão de crédito aqui. Ele, pô, mas eu não tenho dinheiro, o que você aceita? O SDC ou o SDT? Maravilhoso. Tipo assim, cara, é isso, acesso, né? Stablecoin, nada mais é a tokenização do dinheiro. A África subsaariana tá muito tokenizada, cara. Os caras lá... Mas isso é super interessante isso que você tá trazendo, porque, na verdade, esse é o cara que mais precisa. Sim. Essa é uma economia que vive em frangalhos, tá super frágil, a inflação corroeu todo o poder de compra do dinheiro do cara, o cara para comprar pão precisa levar 2 mochilas cheias de um dinheiro sujo, velho. Chega lá, dá a mochila, pega o pão, leva embora, aquele caminhão de dinheiro, uma dificuldade horrorosa e tal. Então, assim, nesse sentido, e essa é uma outra coisa que me faz acreditar muito nesse negócio, e que me ajuda naquela tese do cedo ou não cedo. Sim, né? Com certeza. Então, assim, você vê o tamanho da oportunidade que a gente tem num play de eficiência. Eficiência. Cara, é o mesmo dólar, é o mesmo elemento de liquidação, eu estou trocando uma coisa, né, uma troca que está sendo validada não mais por um dinheiro fiduciário, e sim um dinheiro eletrônico pelo blockchain. Quer dizer, cara, o que tem de diferente aí? Sim. Né? E é legal porque o mercado Bitcoin, quando ele nasce, né, ele nasce como
uma forma de dar acesso a um mundo novo, né? Que é um mundo, você ia lá, mercado Bitcoin, né? Você ia lá e comprava Bitcoin, uma das primeiras corretoras, acho que é a primeira corretora aqui do Brasil. Sim. Mas parece que o mundo inverte, né? Quando você olha para esse mundo de tokenização, porque de fato você, num futuro, pode ir num local como o mercado Bitcoin e comprar coisas que você comprava antes na Faria Lima, não? Verdade. Você acha que essa é a visão de futuro, assim? O que você pode me falar pra gente até começar a caminhar pro fim? Eu sei que você não pode falar muita coisa e tudo mais, assim, mas assim, qual que é a visão, talvez não do mercado Bitcoin, mas do Felipe, pro futuro, e o que você acha que vem de mais legal aí pela frente? Cara, eu acho que é isso, exatamente esse ponto que você trouxe, né? Então, a nossa visão é uma visão de democratização, de dar acesso a cripto para todos. Uhum. E, em especial, ser capaz de entregar para um investidor comum ou para um investidor não tão sofisticado coisas que antes eram acessíveis apenas para os investidores mais sofisticados. Lá no mercado Bitcoin, a gente tem alguma segmentação e tal, mas todo mundo está muito alinhado nesse negócio do asset allocation na visão de distribuição de portfólio do cliente, né? Mas a gente usa muito do que a gente vê no institucional e nas demandas dos family offices, dos multifamily offices, do cara mais estruturado, né? Como que ele está se comportando, onde ele está investindo, o que o gestor dele tem gostado, tal. E isso tem nos ajudado a montar coisas para ele e também para a nossa base de cliente toda, né? Então, eu acredito muito na tokenização de real world assets. Eu acho que a gente vai ver muita coisa relacionada a demandas do mercado tradicional, em especial commodities. Né? Todo esse negócio de AI vai puxar muito commodity. A gente vê com esse negócio da possível queda de juros e a gente vivendo um momento onde a economia brasileira pode se beneficiar da entrada do dinheiro gringo, de um momento de inflação mais controlada, de juro menor, a necessidade de buscar eficiência nos mecanismos de tomada de crédito, eu acho que elas vão aumentar. E aí, isso vai refletir no real estate, isso vai refletir no varejo, isso vai investir na infraestrutura. Tá? Então, eu acho que os ativos digitais passam a ser uma ferramenta importante dos mecanismos de DCM para o mercado como um todo. E nisso, de novo, eu acredito que dá para tokenizar tudo, dá para distribuir tudo, dá para olhar tudo. No fim, você vai ter um asset allocation que você tinha 5% em cripto, mas na verdade você vai ter 100% do seu asset allocation de alguma forma em cripto com uma infraestrutura, se você tokeniza tudo, mas ali na classe de ativos que tange altcoins, Bitcoin e tudo mais, você tem ainda os 5%. Mas tudo que é renda fixa, altcoin, renda fixa, ações, fundos imobiliários, eu acredito muito nessa tese de cripto como a infraestrutura do mundo, digamos assim, pelo play de eficiência. Sim. Perfeito. Cara, acho que também tem um olhar importante sobre pagamentos, esse negócio de remittance e eficiência de pagamento. Né? Todos os cases que a gente tem visto de fintechs e empresas que, de alguma forma, resolveram essa dor, né? Como que eu pego um negócio que é meu e eu dou para você, independente de onde você esteja, num custo competitivo, sim, com um FII muito claro e eu disposto a pagar esse FII, mas querendo fazer isso rápido. Né? Acho que isso fala muito. Perfeito. E aí, por fim, cara, eu acho que a gente vive num momento, e acho que é por isso que essa nossa cadeira lá do Ultra é bacana, existe um movimento de transmissão geracional de riqueza, sim, saindo dos patriarcas e já indo para uma nova geração, e essa nova geração olhando o asset allocation atual dos portfólios tradicionais. Com um apetite muito maior para cripto, né? Com um apetite boçalmente maior para ativos digitais. Sim. Né? Eu acho que
pode ser mais amplo, né? Quando a gente fala em cripto, fica só cripto. Puta, não é só o Bitcoin. Sim. Ele quer o Bitcoin, ele quer o Ethereum, ele quer a Solana, ele entende a diferença do Ethereum, da Solana, do XRP, da Pepe, né? Do Trump. Ele olha, ele entende. Mas mais do que isso, ele sabe que dá para fazer staking de dólar, dá para fazer staking num pool de DeFi onde eu posso ganhar 3 vezes o carry no mercado tradicional. Então, assim... E ele nasce num mundo onde é natural a tokenização de uma dívida, por exemplo, também, né? Exatamente. Né? Aliás, ele sente estranho quando não é. Quando não é. Porra, mas como é que é isso aí? Você parece papel higiênico, esses rolos enrolados aí. Né? Não. Sim. Né? E aí o nosso papel lá no Ultra é muito ajudar o cara tradicional que está neste mundo a mostrar que dá para vir para cá com uma dose calibrada de responsabilidade, com a gente deixando claro para ele que eu entendo esse lugar da onde ele está vindo. Você estava lá, né? Exato. Né? Então eu entendo a tua necessidade de dispersão geográfica, de tributária, o elemento de não misturar o bolso, etc. Isso foi uma outra coisa, uma preocupação que a gente teve lá. Né? Então hoje o MB é uma das poucas plataformas do mundo que é capaz de abrir a conta de uma offshore. Eu abro a conta do offshore, eu abro a conta da PJ, eu abro a conta da pessoa física, eu abro a conta do filho. Legal. Né? Qual é o bolso que você quer investir? Né? E a gente olha você como um todo dentro do seu asset allocation, da sua suitability, e eu ajudo as pessoas a investir. Isso vale para o cara que tem R$100 ou o cara que tem 100 milhões de reais. Perfeito. Pessoal, e é por isso que o mercado financeiro nunca mais vai ser o mesmo. Queria agradecer muito você, Felipe, por estar aqui, por toda a parceria aí que a gente tem. Espero que seja o primeiro de muitos aqui. Né? Agradecer aí o Mercado Bitcoin por ter liberado aí o Felipe também para estar aqui com a gente. Vou pedir para você, se você curtiu esse episódio, deixa o like aqui e também manda esse episódio para algum amigo seu aí da Faria Lima que ainda não está tão confiante aí em cripto, ainda acha que é aquela mesma parada que acontecia lá em 2014, em épocas de Silk Road. Manda aqui para ele aprender um pouquinho como alguém que fez uma transição de mercado financeiro tradicional para o mercado de cripto está pensando o futuro desse mercado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido muito e até semana que vem. Valeu!